Ela me deu um macaquinho que você dava corda nele, botava assim numa mesa assim plana e ele saía tocando tambor. Dava Que corda, ele saía. barato. Eu sei como é que é. Eu vi aquele macaquinho, eu fiquei meio assim, pô, esse macaquinho. Não era bem pô. isso que ele queria. E a minha mãe me convencendo. Não, meu filho, mas esse presente, esse macaquinho, olha só como é que ele toca esse tambor, não sei. E eu meio frustrado, que eu queria um revólver. Eu contei essa porcaria pro Aldir, e ele chega no falso brilhante, ele diz: o amor é um falso brilhante no dedo da debutante, o amor é um disparate na mala do mascate, macacos tocam tambor. E uma conversa Meu assim. Deus, uma conversa aleatória, assim. Ele fez isso. Não, é que são tantas camadas possíveis de interpretação. Agora a gente acabou de saber. A gente acabou de saber de onde que veio. São formas e a gente de amor, né? Que Forma coisa do pai. incrível, Ele era isso. E ele te ligava de vez em quando, assim, porque tem uma história que eu... Não, ele me ligava todo dia a gente se falava. Não, de vez em quando ele falava e desligava, né? Não tinha essa coisa? Ele falava, nem dava tchau e desligava, não era isso? Primeiro que com o Aldir, eu era pego de surpresa, então eu não podia usar o fone já no iPhone, né? Aham, tá. Então eu era pego de surpresa, eu estava com o fone na mão, eu tinha cãibra, porque o telefonema do Blank não durava menos de 1 hora. Eu, às vezes, eu sacava mais ou menos a hora que ele ia ligar, porque a gente tinha combinado, eu ia para o shopping da Gávea para ficar andando. Enquanto... Para não ficar parado. Eu botava o fone, o violão, o iPhone no bolso para ele falar. Mas ele era um cara assim, e era um cara observador. Tudo que você falava ficava aqui. Aí 1 hora vinha. Muito bom, cara. Isso é Entendeu? genial. O tempo todo isso. E eu me lembro, o Ginga me contou isso. Isso foi o Ginga que me contou. Primeira vez que o Ginga chegou lá, na casa dele... Do Aldir? Do Aldir, o Ginga ainda trabalhava como dentista. E você sabe que o Ginga atendeu o Baden Powell. Abriu a boquinha pro Ginga. O Baden abriu a boca para ele. E ele tentou, inclusive, mais tarde, ser dentista do Aldir. Só que o Aldir não suportava essas coisas, não queria e tal, não sei o que e tal, e não fez. Mas ele chegou lá de jaleco e violão. Quando o Aldir abriu a porta e viu aquele cara de jaleco branco e violão, ele falou: vem cá, nós vamos fazer música ou vamos abrir um gabinete dentário? A primeira coisa que ele falou pro Ginga, antes do Ginga mostrar a música. E o Aldir médico também, né? O Aldir fez medicina, né? Fez medicina e exerceu um tempo na Rua da Assembleia, e eu ficava esperando ele embaixo do prédio, para a gente ir lá para o Tangará, que é aquele bar que ficava ali perto do Rival, que fazia aquelas batidas. Melhores As melhores batidas do Rio era feito nesse boteco Tangará, que ficava à direita ali do Teatro Rival. Então eu ficava esperando, a gente ia pro Tangará, enchia a cara, e ele falou: pô, vou largar essa porra. Eu falei: eu já larguei. Já larguei minha engenharia. E sabe onde é que eu trabalhava? O tio dele, que era dono de uma empresa chamada Aerofotogeologia. Ele me arrumou esse emprego. Altíssimo. Falou: não, você vai trabalhar lá. Que dupla vocês dois. O Acidino, que era o tio dele. Aerofotogeologia? Era autoridade no assunto. Você é recém-formado, e ele disse que está precisando de um jovem engenheiro, então você vai lá, já falei com ele. Eu falei: eu fui. Era lá perto do campo do Fluminense. Aí eu pegava um ônibus, 7 horas da manhã, e ia lá para a Aerofotogeologia. Aí 1 mês trabalhando lá, aí eles vieram com uma história de que precisava de alguém para viajar para a Alemanha, para fazer um curso pós-graduado. Quando eu vi aquele negócio de... Não, porque tem um cara jovem aí, que é recém-formado, que é bom para fazer essas coisas de pós-graduação. Aí eu... Vazou correndo. Vazei, não busquei nem o salário. E falei com ele. Falei: ó, parei lá e nem me despedi do seu tio. Então você avisa ele. Ele falou: não, eu também vou parar aqui. Ô, João, e dúvida de compositor, assim, sempre era primeiro melodia e depois letra? Não, ou sempre era primeiro letra? Não, de toda forma possível? Você já interferiu em letra?
do Aldir? Por exemplo, falando da parceria com o Aldir. Às vezes a gente acrescenta uma coisa ou ele muda alguma coisa da melodia para poder caber naquela ideia. Aham. Porque a parceria é isso, Sim, né? Claro. A Mas qual era o fluxo mais regular, assim? O fluxo... Não, era mais ou menos... eu fazia a música, ele letrava e depois ele mandava as letras, que nós já fazíamos desde Ouro Preto. Sim. Ele mandava as letras pelo correio e eu musicava. E eu mandava fita cassete e ele letrava. E continuamos aqui no Rio. E às vezes fazíamos juntos, assim, quando era uma coisa muito em cima da hora. Por exemplo, toma lá da cá. Ele chegou lá em casa e nós íamos sair com as respectivas companheiras. Então, íamos para um lugar, para um bar, para um restaurante que a gente tinha combinado e tudo. Ele chegou lá e falou, ó, eu falei agora com o Máriozinho Rocha na Globo e ele falou que precisa disso para amanhã. Chica, bola. Aí eu falei, não, as mas companheiras não saíram mais. Aí as companheiras ficavam olhando, eu falei, não dá para a gente fazer isso aqui agora? Ele falou, você tem alguma ideia? Eu tinha uma ideia de um samba começado e tudo. Eu falei, não, a gente pode começar por aqui. Aí fizemos ali o Toma Lá da Cá. Que barato. Maravilhoso. E Mas você atrasou muito o jantar, não? E deu tempo Ainda deu tempo assim para jantar.